É um prazer poder assumir o púlpito e trazer a palavra do Senhor. A minha gratidão, primeiro é ao Senhor, mas também aos pastores da igreja. Entregar o púlpito para alguém é tamanha responsabilidade. Aliás, quem está aqui está falando em nome do Senhor. Então, o púlpito é a responsabilidade pastoral, e eu entendo que entregá-lo a alguém é porque teria certa confiança nisso. Então, sou muito grato por essa oportunidade. Queria convidá-los a abrir as Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. O texto, apesar de ser longo, não vou fazer uma explanação toda do mesmo, tá certo? Mas apenas comentar algumas partes. Diz assim em 1 Reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava a penha diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto em seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e ainda procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando ali, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Moelá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Vamos orar. Deus bendito e Pai, em nome de Jesus,
é a tua igreja. E é então por isso que pedimos que o Senhor a ensine por meio da tua palavra. Seja o Senhor o mestre, o professor, em nome de Jesus. Amém. Parece um texto esquisitíssimo para estar onde está. Deixa eu explicar por quê. Voltando um pouquinho antes, capítulo 18, esse mesmo profeta, o profeta Elias, tinha obtido talvez uma das maiores vitórias da sua vida. O que acontece? Acabe casou com Jezabel, uma mulher que era fenícia. E Acabe não tinha lá esse poder muito grande, ele não tinha essa força muito grande de decisão. Então, na verdade, praticamente, Israel passou a ser governado muito mais pela esposa, ou seja, por Jezabel, do que por ele. Como sendo ela fenícia, ao chegar em Israel, ela implantou o sistema religioso da Fenícia, ou seja, a adoração a Baal, que era Deus fenício. Aliás, que na verdade nem era Deus fenício, era Deus aí de muitos outros lugares. Esse Baal, ele vem desde Gênesis. Se percorrermos um pouco a história, não vamos ter tempo para isso, mas se voltarmos anteriormente à história, lá em Gênesis, um dos filhos de Noé, chamado Cão, teve um filho chamado Nimrod. E esse, por sua vez, teve um filho chamado Tamuz, e virou uma divindade por causa de tantas lendas e tantas coisas que contavam sobre ele. E aí ficou, então, esse Tamuz como um deus, e à medida que ele ia se espalhando em outras terras, em outros locais, ele ia mudando de nome. Inclusive, chegou, então, na Fenícia, recebendo o nome de Baal. Mas é essa mesma linhagem que vem do tamoísmo desde Gênesis, tá certo? E vem se espalhando aí em toda a terra. Sendo trazido da Fenícia pela própria rainha, ele teve um poder muito grande em Israel. Ou seja, passou praticamente a ser uma religião oficial, que era bancada, literalmente bancada, pelo governo. Então, todos os profetas de Baal eram assalariados do governo, ou seja, do reino de Acabe, e eram sustentados por ele. Então, praticamente passou como sendo uma religião oficial, e aí foi aí onde entrou o maior declínio espiritual da história de Israel. Entende? Por isso que o nome daquele rei é Acabe, ele acabou com a nação. Né? Acho que foi por isso. Mas é interessante o que acontece. Poucos profetas ainda estavam se levantando de forma contra o governo, e Elias foi essa peça principal usada por Deus para fazer uma oposição a essa falsa religião e ainda tentar levantar um pouco da moral espiritual do povo de Deus. Muitos profetas, como Elias vai dizer, já tinham sido mortos pelo próprio exército da rainha, ou amando da rainha aí, de todas as formas. Muitos homens de Deus já tinham morrido, porque se levantasse a voz contra o governo, eles matavam. Aliás, como eu disse, era para a religião oficial, então agora em Israel. Elias, por um tempo, até tentou, ainda fugiu um pouco, ficou um pouco afastado, depois ele volta, e quando ele volta, ele desafia todos os profetas de Baal, e diz assim, vamos ver quem é Deus de verdade. Isso capítulo 18. E ele diz assim, vamos fazer aqui 2 altares, vocês conhecem a história, e vamos conversar com o nosso Deus. Vocês invocam a Baal. Se Baal for Deus, ele que responda a oração de vocês e aceita o sacrifício de vocês, mandando fogo do céu e consumindo todo o sacrifício. Se Deus de Israel for o Deus verdadeiro, ele faça a mesma coisa, ou seja, que ele mande fogo do céu e então consuma o altar, mostrando quem é Deus. O desafio foi lançado, é interessante que foi aceito pelos profetas,
Essa batalha foi travada no Monte Carmelo, e aí a Bíblia diz que os profetas começaram a invocar Baal, e chamaram, e até meio-dia, e fizeram toda sorte de coisas, até se sacrificarem, se martirizando, se cortando e tudo, e nenhuma resposta. E é engraçado que Elias, até nesse momento, até zombava deles: grita mais alto, talvez seu Deus está dormindo, ou faz assim. E chegou a vez de Elias, ele ora ao Senhor, e o fogo desceu e consumiu todo o altar e todo o sacrifício. A pena de morte prevista nas Escrituras para o falso profeta era simples: arrancar a cabeça dele. E Elias fez isso. Uma vez que foi provado que eles eram falsos profetas, o próprio Elias se encarrega e mata todos aqueles 450 profetas. Lembra o que eu disse? Parece que Acabe não tinha um poder muito forte, ele era mais dominado pela Jezabel. Ao saber a notícia, o próprio Acabe vai conversar com Jezabel e diz: olha, o Elias chegou aí, fez um grande desafio e venceu. E o que acontece? Mataram 450 profetas nossos. E a rainha então ficou desesperada, revoltada, ficou incrivelmente revoltada contra Elias, e ela faz aqui um juramento, onde ela invoca uma sentença de morte para ela própria, caso ela não matasse o profeta Elias em 24 horas. Quando ela diz: faça-se os deuses, agora chegamos no capítulo 19, faça-se os deuses comigo a mesma coisa, se em 24 horas eu não fizer com você, Elias, a mesma coisa que você fez com os profetas. O que poderia se esperar até aqui? O grande Elias, que não temeu desafiar 450 profetas, sabendo que eles eram falsos, sabendo que ele estava de um lado de um Deus que responde orações, que é um Deus verdadeiro, que é um Deus de vitória, que era um Deus que estava com ele, humanamente poderíamos dizer assim, o mínimo que esperávamos de Elias, disse assim: quem vai morrer é vocês. Como ele teve coragem, tinha dito anteriormente para o próprio rei Acabe, quando ele reaparece, quando ele disse que ele tinha sumido um tempo, quando ele reaparece, aí Acabe o avista e diz: você é o perturbador da paz de Israel. E ele disse: eu, o perturbador da paz de Israel? É você. Você que tirou a paz de Israel colocando deuses falsos, você que rejeitou a Deus, você que fez isso. E ele ousadamente enfrentou o rei. O que se esperava, na verdade, talvez, poderíamos dizer assim, de Elias, era uma atitude de oração, de confiança em Deus, e estaria aqui, talvez, o momento mais propício da história, dele trazer Israel de volta aos caminhos do Senhor, depois dessa grande vitória que Deus deu. Porque ele poderia dizer para todo Israel: está aqui, veja que o nosso Deus é verdadeiro, que esse Deus Baal não é nada, que essa rainha está enganando vocês, e aí, então, levar todo o povo de volta ao Senhor, e talvez até exonerar aí Acabe e Jezabel, está entendendo? Estava aqui o ponto que nós esperávamos da grande vitória do profeta Elias. Mas sabe, Elias não é diferente de Oscar, nem de nenhum de vocês. Elias é feito de emoções, sentimentos, medos, pavores que muitas vezes entram em nossos corações, nossas vidas. Talvez até sem explicação começamos a duvidar de Deus, ou pelo menos, se não duvidar de Deus, ficar achando: será que Ele vai agir, será que não vai? Ou então ficar receoso muitas vezes. Quantas vezes somos como Elias, que tememos pecados, ameaças humanas, medo de testificar, medo de evangelizar, medo de falar de Jesus, porque o que vai pensar, o que é que vão dizer, ou eu não sei fazer.
Quantas vezes somos tomados por esse medo, mesmo sabendo que estamos de um lado de um Deus que não nos abandona, de um Deus que é todo poderoso. Mas quantas vezes deixamos que esse inimigo terrível, chamado medo, faça coisas na nossa vida que nós não queremos. Ou quantas oportunidades perdemos de mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sua soberania, por causa de medo. Foi isso que acontece com Elias, aqui no capítulo 18. O versículo diz, versículo 3, temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e dali deixou o seu moço, e depois ele mesmo saiu, então, caminhando. Ele atravessa a fronteira do reino do sul, então vai para longe mesmo. E diz o texto que era para salvar a sua vida. Parece que nesse momento o medo tomou conta de Elias de tal forma que ele achava que ele era quem era o senhor de tudo, que ele era quem podia decidir tudo, que a vida dele estava mais era com ele, e não era Deus que mais que cuidava. Ora, Deus tinha poupado a vida dele, no capítulo 18, no Monte Carmelo. Deus respondeu a sua oração. Mas parece que agora o medo fez com que Elias olhasse só para ele e achasse que a salvar a vida dele dependia dele. Então vai fugir, vai embora, vai correr e tudo mais. O texto se torna ainda mais triste quando Elias diz uma coisa bem interessante. Quando o Senhor fala com Elias, diz: Elias, o que é que você está fazendo aí? Ou seja, depois da sua fuga, Elias agora já está longe de tudo. Ele disse: Senhor, é porque a coisa está feia, eu não aguento mais aqui. Aliás, antes ele já volta, e quando ele diz que fugiu para salvar a vida dele, a gente encontra interessante nos versículos seguintes, que ele diz assim: Elias pediu para si a morte, e disse: basta, eu quero morrer. Eu queria morrer não, Elias. Você queria morrer, tinha ficado lá, deitado na sua cama, tranquilo, esperando a rainha chegava, matava, estava tudo numa boa, não precisava estar cansado. Queria morrer não. É contradição até do próprio profeta, quando diz que ele está fugindo para salvar a sua vida, e depois ele disse: chega, eu quero é morrer. Não tivesse ficado lá, a rainha dava conta. Percebe quanto o medo nos leva a coisas que a gente perde o controle até do que fala, do que pensa. O medo nos leva a situações que nós não queremos. E a declarações, e a palavras, e às vezes até ações, que depois a gente diz: não, mas nem percebi que eu estava fazendo assim. Cuidado. Ainda bem que nós temos um Deus que nos adverte constantemente a ideia de não turbar o nosso coração, de confiar, sabe? A ideia de turvar o coração, eu sempre penso aquela ideia de uma água que você está lá, que está bem limpinha, coisa assim que você vê, muito cristalina, que você percebe até os detalhezinhos das coisas que tem dentro. Mas então, quando você pisa, tem muito pó, muita poeira, aí sobe aquela coisa, aí você não consegue ver mais nada. E a ideia é essa mesmo. Não deixa que o medo, que as preocupações, as situações delicadas, muitas vezes do dia a dia, escureça todo o nosso coração, de sorte que nós não consigamos mais ver a grandeza de Deus, o seu poder nas nossas vidas. Não deixa que as ciladas do diabo possa fazer com que o seu coração fique tão desesperado,
Ou simplesmente não deixe que as situações difíceis que você está passando escureça de tal forma o seu coração que você deixe de ver o agir de Deus. É impressionante como nós deixamos de ver Deus e o seu agir no momento de medo, no momento de tristeza, no momento de preocupação. Eu fico sempre lembrando um episódio que sempre marca, inclusive mencionei isso na sexta-feira no nosso estudo bíblico, é daqueles discípulos do Senhor Jesus, que depois da ressurreição de Jesus, eles iam caminhando para Emaús, lembra da história? E eles vão caminhando para Emaús, e Jesus ressuscitado, se põe no meio deles, começa a caminhar com eles, e começa a falar. Ele diz: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão assim? Ah, só você não sabe? Onde é que você estava andando? Onde é que você andou por esses últimos dias? Porque todo mundo sabe. Nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança num homem chamado Jesus. E nele nós achamos como Filho de Deus, nós acreditamos nisso, nós tínhamos certeza disso, colocamos toda a nossa esperança, toda a nossa fé, toda a nossa vida aqui. Só que mataram esse Jesus. Está com 3 dias. Então, com a morte de Jesus, se foi toda a nossa esperança. Com a morte de Jesus, foi embora tudo o que nós pensávamos, tudo o que nós queríamos. Esse é o motivo que estamos tristes, e por isso estamos voltando para a nossa casa lá em Emaús. E Jesus, no meio deles, começa a expor as Sagradas Escrituras, e como os profetas falavam, e o que dizia com relação a Jesus, que era necessário que ele padecesse, que ele sofresse. Eu fico imaginando Jesus falando sobre o Salmo 53 ali, o servo sofredor e tudo. E aqueles discípulos, ainda absortos na sua tristeza, nos seus problemas, nas suas preocupações, eles não conseguiam ver Jesus ali ao seu lado, ensinando a eles e dizendo a eles: olha, era exatamente isso que tinha que acontecer. O medo nos faz deixar de ver a presença de Jesus, muitas vezes o livramento de Jesus, o agir de Jesus ao nosso lado. As preocupações, o corre-corre do dia a dia, as frustrações, os problemas, muitas vezes nos cegam. E aí, de novo, a advertência de Jesus: não deixe o coração de vocês estudar, confiem, creiam. Não deixe que essas coisas roubem de você a alegria de ser crente, a alegria de ter a presença de Jesus e confiar no Deus que age. Não está só lá perto de você, ele está agindo ao seu favor. Elias não queria morrer. O medo estava tão grande, que ele não sabia nem o que estava dizendo. Estava cego, estava absorto com seus próprios problemas. E ele não podia ver o Deus do capítulo 18 do Monte Carmelo na vida dele. Deus não age por acaso. Deus não age simplesmente por causa disso. Deus age com você, porque Deus tem propósitos. Todas as suas experiências positivas e negativas na vida acontecem porque Deus tem propósito. Então, abre os olhos, não deixa ser cego por causa dessas coisas. Por isso, eu costumo dizer, a Bíblia não é um livro para ser entendido. Eu entendo nada, tem cada coisa que eu olho aqui, aí eu digo assim: não, mas como é que pode? Não, isso aqui eu vou pular, porque não dá para entender. Aí, ainda bem que não é um livro para ser entendido, é só para ser crido. Então eu creio independente da coisa.
Então eu sei que eu tenho um Deus que está acima dos problemas, eu sei que tenho um Deus que está acima de qualquer dificuldade, eu sei que Deus que está acima de tudo e sobre todos e que reina sobre todos. E que a sua vontade vai ser feita, independente de eu aceitar ou não. Estamos estudando Jonas, lá no nosso estudo bíblico, e eu estava dizendo, olha, bem que Jonas poderia ter feito o seguinte: Jonas, vai e prega lá em Nínive. Ah, ok, Senhor, beleza. Então, Jonas tinha pego um navio, ia para Nínive, aproveitando a viagem, sentado naquelas cadeiras, a polpa, vendo o mar, né, do navio, vendo o mar, e tudo tomando água de coco, no bem bom. Mas ele foi no ventre de um peixe. Mas a vontade de Deus não deixou de ser feita. Deus tem propósitos. Então não vamos deixar que medos, preocupações apague de nós a visão desse Deus e o propósito desse Deus, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Quando as coisas estiverem como capítulo 18, vamos olhar para trás e ver o capítulo 19 das nossas vidas. Se a coisa está ruim hoje, como foi que Deus agiu ontem na minha vida? E as vitórias que Ele deu. É o mesmo Deus. Mesmo Deus que age e acompanha as nossas vidas. E é esse Deus que podemos render toda a glória, confiando que Ele tem o melhor para nós. O texto segue. E aí é interessante que como Deus vai guiando Elias para algo que Elias nem esperava. Elias fica debaixo de um zimbro, dorme. Quando acorda, Deus tem providenciado água, Deus tem providenciado comida. Elias está cansado. Calma, Elias. Talvez você está agindo assim pelo seu cansaço. Calma. E você percebe Deus agindo na vida do profeta de uma forma carinhosa, de uma forma cuidadosa, protetora até. Deus, aquele zimbro lá estava lá, não estava por acaso. Era a sombra que Elias precisava. Não tinha água, não tinha comida, mas Deus providenciou. Quando Elias acordou, estava tudo prontinho. E aí Deus poderia ter chamado Elias ali e conversado. Elias, vamos conversar, vamos tratar o assunto aqui. O que está acontecendo, por que é isso? Mas não, se você percebe, o texto diz assim, o anjo diz para o Senhor, levanta, caminha, vai, a sua caminhada é grande, ou seja, você ainda tem muito caminho para ir. E aonde Deus estava dizendo que Elias tem que ir? É interessante que Deus vai levar Elias lá para o Monte Horebe. E o que acontece no Monte Horebe? Foi exatamente a primeira revelação de Deus, então, a Moisés, dando todas as instruções da tábua da lei, levando o povo a todo o conhecimento do que ele queria com relação à sua vontade escrita. Foi lá onde Deus começou, praticamente, a história. Sabe? Lá no Monte Horebe, quando Deus fala com Moisés e diz, Moisés, você vai guiar o meu povo assim, está aqui todas as instruções que eles precisam. Deus deu instruções sobre o tabernáculo, Deus deu instruções sobre leis, Deus deu, começa aqui, vai começar assim. Deus leva Elias lá para o Monte Horebe. Tem hora que a gente precisa recomeçar, viu? Tem hora que a gente tem que parar, respirar fundo e dizer, eu quero voltar do começo. Eu quero voltar e eu quero recomeçar de novo e eu quero começar bem agora. E aí, quando Deus leva Elias lá para o Monte Horebe, que foi o princípio da revelação de Deus, então, com relação à nação, chegando lá, Elias encontra uma caverna e entra lá na caverna, lá no fundo da caverna. Muitas vezes, nossos medos e preocupações nos levam no fundo da caverna, no mais profundo que é, onde a gente não consegue mais ver Deus, não consegue mais nem sequer ver a luz, e aí se desespera.
Elias foi levado pelo medo ao fundo de uma caverna. Sei lá, talvez eu vou botar o nome daqui dessa caverna, a caverna do medo. Mas tem outras cavernas que muitas vezes nós entramos. Caverna da preguiça, da acomodação, da procrastinação, de todas as sortes de caverna que nós entramos e aí deixamos de ver Deus agindo nas nossas vidas. Ou, pelo menos, nos trancamos e dizemos assim, olha, agora aqui eu estou protegido, vou ficar aqui, não quero mais saber de nada. A caverna não era segurança para Elias. Não era lá que Deus queria. Novamente, Deus poderia falar com Elias lá no fundo da caverna, mas Deus diz não. Aí, Deus disse, Elias, por que você fugiu? Olha, Senhor, a situação não é fácil. Por 2 vezes Elias vai dizer a mesma coisa. Quer dizer, desculpas Elias tinha. Humanamente falando, razões ele tinha. Senhor, a situação é tão complicada que os próprios filhos de Israel não querem mais saber de você. Se não querem saber do Senhor, imagine de mim, profeta. Aí é que eles não querem. Eu não tenho mais razão para ser profeta. Não tenho mais razão para ensinar para aquele povo. Elias, você não sabe. Sabe por que Elias não sabia? Aconteceu o episódio, capítulo 18, no dia seguinte Elias estava fugindo. Ele não sabia a reação daquele povo. O que tinha acontecido no passado era passado, Elias. Aquele povo viu o agir de Deus. Aquele povo viu o fogo descer do céu e consumir. Você não sabe que o coração daquele povo podia estar quebrantado ali. Mas Elias toma a dianteira e coloca a desculpa humana e diz assim, é porque eles não querem mais nada com o Senhor, nem com sua palavra. Se não querem conhecer a sua palavra, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou mais não quero mais nem saber disso. Que se lixem. Né? Quero saber mais não. Eles mataram todos os outros profetas, eu estou sozinho, você acha que eu vou ficar sendo besta? Eu não quero mais ser besta não. Vou não, Senhor. Sabe? Aí Deus então vem falar com Elias. Aí acontecem umas coisas aí interessantes da natureza, os fenômenos aí da natureza, como um vento forte. Aí a Bíblia se encarrega de dizer, mas Deus não estava no vento. Aí veio um terremoto lá, estava mexendo todo. Deus não estava no terremoto. E veio um fogo, uma labareda assustadora e tudo mais, mas Deus não estava no fogo. E veio um siso tranquilo e suave. Calma, uma paz. E aí Elias percebe que Deus está ali. E aí é interessante que Elias envolve o seu rosto com o seu próprio manto, com medo, porque ele sabe que não poderia ver a Deus. Lembra que Moisés também fez isso exatamente nesse lugar, cobrindo o rosto, porque não podia ver a glória de Deus? Elias reconhece que Deus não estava no vento, no fogo, no terremoto, e muitas vezes a gente espera, ou só acredita que Deus está agindo quando a gente vê essas coisas mirabolantes, essas coisas grandes. E muitas vezes, Deus não está falando através dessas coisas. Muitas vezes Deus está falando através do irmãozinho que está aqui do nosso lado. Na conversa mais tranquila, mais simples. Talvez Deus está falando simplesmente através de uma oração que você está fazendo e Deus colocando palavras e coisas no seu coração. Muitas vezes esperamos que Deus vai agir de uma forma tremenda, onde vai mexer tudo. Aí sim, agora sim, eu vi o sinal de Deus, agora eu acredito. E muitas vezes Deus também não vai agir assim. Deus pode agir na forma mais simples, falando conosco simplesmente com a sua paz. Por isso até que a Bíblia diz que seja a paz de Cristo o árbitro em nossos corações. Foi assim com Elias. Nem sempre Deus vai falar com os seus servos por meio de uma sarça ardente, como ele falou com Moisés. Ou chamando por nome, como ele chamou Samuel. Samuel, Samuel. Às vezes ele fala de uma forma tão gostosa,
simplesmente através daquela pessoa que a gente menos espera. Deus é Deus, soberano no seu agir, na sua maneira de ter comunhão, de instruir, de falar com os seus servos. Esteja atento à voz do Senhor. E cuidado para ouvir essa voz e saber identificar essa voz. Lembra? As minhas ovelhas, elas conhecem. O quê? A minha voz, disse o nosso mestre. Isso foi dito pelo nosso pastor. Então nem sempre vai ser o fogo. Às vezes é uma coisa bem mais simples, Deus falando. E quando Deus fala com Elias, Elias tem a ousadia de repetir a mesma coisa que ele tinha falado antes, pelo próprio Deus. E Deus simplesmente, tudo bem, Elias, eu sei disso, eu entendo e você tem razão. É interessante que Deus, se você percebe no texto, nem questiona, nem fala, ele nem menciona, é como se ele nem tivesse ouvido o que Elias disse. Depois que Elias disse, eu fiquei só e procuro tirar minha vida. E ao ouvir a queixa de Elias, Deus disse assim, Elias, volta, vai, toma o teu caminho de volta. Eu te trouxe aqui, onde tudo começou, para você ter a ideia, você precisa começar de novo, mas você tem uma missão. Eu tenho um propósito na sua vida e não terminou aqui. Volte. Começa tudo de novo. Ele não deu ouvido, é como se ele nem tivesse ouvido o que Elias disse, a sua queixa, as suas desculpas, o seu lamento. Nem mencionou nada. Ele só fez dizer, Elias, versículo 15, disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho. Você precisa voltar. Você tem uma missão, você tem uma responsabilidade, você tem uma tarefa, você é profeta. Faz assim, 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 assim. Você tem a missão, aí ele começa a falar, você vai ungir. É interessante que era comum os profetas ungir, aqui só curiosidade, ungir os reis de Israel. No caso aqui, pela primeira vez, Deus diz para um profeta, vai lá e unge o rei da Assíria. Não tinha nada a ver, a Síria, mas vai lá. E sabe o que era que ele estava dizendo com isso? É porque Deus usaria o rei da Síria exatamente para trazer o seu juízo sobre Acabe e a sua família. Então vai lá, unge o rei da Síria, vai lá, faz assim agora, unge também fulano assim para isso, e inclusive unge lá Eliseu, que agora vai ser seu parceiro, vai ser profeta em teu lugar. Você tem muita coisa ainda para fazer. Então sai dessa caverna, olha para o seu Deus, assume diante do seu Deus a missão que Ele te deu, segue, vai em frente. E aí depois ele diz assim, Elias, com relação àquele negócio que tu falou lá, né? Deixa-me te dizer uma coisa, tem 7.000 lá em Israel que nunca se curvaram. Por 2 vezes eu tive que ouvir de você, dizendo que você ficou sozinho. Aliás, deixa-me te dizer uma coisa, tem 7.000 lá, que nunca se curvaram a Baal e nunca se beijou Baal. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Muitas vezes não querem fazer, só eu não vou fazer mais aquilo, ninguém faz coisa, ninguém ajuda, ninguém faz. Não estamos só nessa tarefa que Deus nos confiou como seus servos. Seja de testemunhar dele, seja de louvar, seja de um dom para servir dentro da igreja, não estamos sozinhos. Primeiro, você percebe que Deus nunca deixou o Elias estar lá, pacientemente cuidando dele, agindo dele. Elias estava lá desesperado, Deus vai lá, calma. Elias está cansado, Deus, Elias, deita aí um pouquinho, calma, relaxa, com calma, pensar direitinho. Agora você não tem condições de ficar falando, você fala besteira, tenha calma, está na hora de calar. E Deus vai cuidando. Elias, você está com fome, come um pouquinho aqui. Elias, faz assim, você está...
Elias, está na hora de você ir lá no Monte Horebe para você sentir a presença de Deus começando tudo de novo. Deus agindo com Elias de uma forma incrível, conduzindo passo a passo, para depois dizer a Elias, agora vai e retoma a sua tarefa. E você não está sozinho. Primeiro você tem Deus com você. E talvez muitas outras pessoas lhe apoiando que você nem sabe. Pastoreei dos meus 21 anos de idade até o ano passado, com 58 anos. 58 anos. Meu ministério, eu nunca fiz sozinho. Eu tenho vários intercessores que me sustentaram com suas orações. Pessoas que me sustentam até hoje. Uma certa vez, estive no leito de morte e o médico tinha dito para minha esposa, olha, vai para casa que quando ele entrar em óbito a gente avisa. Ele talvez até a noite entre em óbito. Eu estou aqui. Mas naquela época, eu recebia ligações de pessoas que eu não sei de quem era, não sei de onde, mas o meu telefone não parava. E pessoas com mensagens, pessoas ligando e dizendo, diz o pastor que estamos orando por ele. Aquela, quem é? Não, nós somos aqui da igreja no Rio. Ah, nós somos da igreja não sei onde. Igreja, lugares que eu nunca fui na minha vida. E Deus levantou pessoas para me sustentar. Uma certa vez, passei por uma experiência um pouco complicada em termos de ministério, e aí eu recebia ligações de pessoas, pastor, estou do seu lado, pastor. Pensei, como assim? Eu nem sei quem é. Pastor, confiamos em você, estamos do seu lado, pastor. Deus levantando pessoas, apoiando. Muitas vezes a gente pensa que está só, não estamos. A igreja de Deus é imensa. Talvez alguém não está tolerando, talvez alguém está falando alguma coisa de você, talvez alguém está gostando disso, daquilo, mas quantas e quantas pessoas estão orando por nós, estão segurando nossa força. Né? Lembra aquele episódio lá de Moisés? Israel estava em guerra com os midianitas e perdia a guerra. Então Moisés levantava os braços e orando ao Senhor, e o exército de Israel prevalecia. Moisés cansava os braços e aí descia os braços. E o exército de Israel ia perdendo. E Moisés não sabia mais fazer, não tinha mais força para levantar os braços. E aí, quando cuida está Josué, e tem outro do outro lado, e ele segura o braço dele e diz assim, nós estamos aqui, com você. Quantas pessoas têm assim do nosso lado? Não estamos só. Não é porque as coisas estão difíceis, não é porque está com problema, não é porque tem dificuldade, estamos só. Deus sempre está levantando pessoas ao nosso lado. Precisamos enxergar, ver o agir de Deus, levando cada coisa ao seu propósito. Esse é o nosso Deus. E a esse nosso Deus, toda glória e todo louvor. A esse Deus, que a igreja possa se render, cultuar, adorar e servir. É muito bom ter um Deus como o nosso Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Deus Pai, obrigado. Obrigado por Jesus, que afirmou por meio da Tua palavra, e nós acreditamos nisso, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, nós acreditamos nisso. Por mais difícil que esteja a situação, por complicado, seja, não sei lá o que for, ou os pensamentos que voarem sobre nossa cabeça. Obrigado pela certeza que o Senhor está conosco. Obrigado pelos irmãos que o Senhor tem levantado como força, como para nós, um incentivo, como um ponto encorajador. Não deixa que as circunstâncias e os males da vida turbe a nossa visão, para que não enxergamos o Teu agir. Nos dá força para caminhar e fazer a Tua vontade.
Que o seu propósito seja feito em nós, em nome de Jesus. Amém.